Sabendo da área, a gente precisa definir agora o cargo barra vaga. O cargo e vaga vão ser praticamente a mesma coisa, que você vai ocupar aquele cargo, você vai prestar uma vaga com o nome daquele cargo. Beleza? Então, sabendo a área, vai ficar mais fácil de você definir qual cargo você quer. Então, área definida, cargos ou cargo daquela área. Como que eu vou fazer isso, então, agora, para definir? Você pode pesquisar no Google os cargos dessa área. É bom você ler mais sobre essa área, os tipos de cargo. Acho que você tem que explorar um pouco mais sobre isso. Não adianta você ter preguiça. A gente já falou sobre preguiça, certo? É bom pra você já dar uma acordada, certo? Já estava dormindo aqui. Já está quase na metade. Você está dormindo, então acorda. Você já sabe a área. Você vai ter que ler um pouco mais. Pesquise sobre isso. Primeiro ponto. Você pode usar também a nossa ferramenta de IA para perguntar e conversar um pouco mais sobre quais são efetivamente os cargos. O Jockey AI ele vai dar os 10 cargos mais quentes daquela área e você pode pesquisar, ler um pouco mais sobre isso. Procure essas vagas desses cargos específicos, né? No LinkedIn, para você ver. Às vezes a galera escreve, pô, no dia a dia, o que você vai fazer é isso, e tal. E o mais importante, tá? Na job description, você vai entender um pouco mais do que está pedindo e quais são as habilidades mais pedidas. E é isso. Então, você vai precisar ler e saber um pouco mais sobre isso. Coisas que você precisa ter cuidado. Tem muito cargo que tem nomes diferentes, porém é a mesma coisa. Por exemplo, BA e analista de negócio. BA é Business Analyst, mas analista de negócio é em português. É a mesma coisa, certo? Tem DA ou Data Analyst ou analista de dados. Então vai ter essas duas formas de escrever, várias formas de escrever, porque a galera escreve em português e escreve em inglês. Então tem que pesquisar das duas formas. Outra coisa é que quando é nome diferente, às vezes é mais o mesmo cargo. Então tem Inside Sales Representative, tem Closer, SDR, Field Sales, muito parecido. Vendedor, majoritariamente vai ser vendedor. Ah, mas tem características diferentes, um SDR diferente de um Closer. Sim, óbvio. Mas no final do dia é vendas, é vendedor. Tá? Então assim, você vai encontrar algumas coisas bem parecidas. Às vezes você está querendo se candidatar a uma vaga de vendedor, mas na verdade o melhor seria até SDR. Tá? Então toma cuidado e veja essas similaridades de nomes, tá? Então, às vezes tem umas diferencinhas pequenas, mas isso impacta na hora do processo seletivo e da vaga. Beleza? Sabendo o cargo, você vai precisar fazer um mapeamento das habilidades desse cargo. Ou seja, eu preciso saber que habilidades técnicas e comportamentais que eu vou precisar ter para aquele cargo. Como assim, Hanna? Poxa, uma vaga de analista de dados. Tem lá, se eu entrar no LinkedIn, no Job Description, nas vagas de analista de dados, vai ter lá, por exemplo, SQL, Excel, Python, Power BI, Looker Studio, boa comunicação, capacidade analítica. Uma mescla entre hard skills e soft skills. Geralmente a galera fala mais das hard skills, tá? Mas, mesmo assim, tem algumas que colocam soft skills em si. Beleza? Mas como que eu vou saber quais são as habilidades mais pedidas para aquele cargo? Meu Deus, como faço? Primeiro ponto. O LinkedIn, nas job descriptions, vai ser um lugar mais fácil. Então, como é que você faz? Analista de dados no LinkedIn. Beleza, pega uma, anota. Pega outra, anota. Pega outra, anota. Pega outra, anota. Você vai ver várias coisas muito parecidas. O mais comum é pedir isso. Mas vai dar trabalho. Dá um pouco de trabalho, mas é legal. Você pode fazer também quais são as habilidades mais pedidas para analista de dados. Habilidades técnicas e comportamentais. Pergunta isso para o GPT, ele vai te entregar. Ou você pode usar o Jockey AI da DNC, que tem essa ferramenta para ajudar nisso, efetivamente. Montar um mapa de habilidades necessárias para aquele determinado cargo. Beleza? Então, você já tem aí, você vai ter, muito provavelmente, definir o seu cargo, ler mais sobre o cargo, perguntar para o GPT ou ver no LinkedIn. Eu acho muito mais vantajoso olhar no LinkedIn, tá? Eu gosto da ideia do LinkedIn. Fazer manual, acho que é um exercício legal. E também você fazer aí com o Jockey AI, vai ser top também para você ter essas informações. Parabéns! Você vai ter a sua lista de habilidades necessárias para aquele cargo, para aquela vaga. Beleza? Lá no LinkedIn, tá? É só você entrar em vagas, pesquisar, e aí você vê lá na descrição e vê as competências associadas. Tem um lugarzinho lá escrito competências associadas. Então, lá é um lugar bom para você olhar também. Fechado? Você tem, então, na mão aí as habilidades, e já sabe o cargo e as listas de habilidades desejadas para aquele cargo. Então, vamos para a próxima, que eu acho que isso aí é muito importante, tá?
E na próxima aula a gente vai ver sobre as habilidades, não desse cargo específico, mas habilidades da galera ligeira. E vocês vão saber o que é isso. Meu Deus do céu, a gente agora vai falar sobre habilidades da galera ligeira. O que é isso, Hanna? Habilidades da galera ligeira. No mercado, pessoal, tem muita gente, muitos empreendedores e muita galera falando sobre a elite dos profissionais, né? Então, a galera tem lugar que chama de AAA, profissionais AAA. O cara não é só nota A, ele é AA, ele é AAA. Olha que nome bonito. Tem lugar que chama de Smart Creatives. Os caras espertos, inteligentes cognitivamente, de análise e tudo mais, e também são criativos. A mescla das duas coisas. Eu gosto de chamar de ligeiro. Eu sou mais raiz, então eu prefiro o cabra ligeiro. É isso, certo? Mas beleza, não importa o nome que você vai dar para isso, a galera ligeira tem um comportamento parecido em algumas coisas e algumas habilidades chaves que você deveria buscar também preencher as suas lacunas. Ele está aí na sua a lista de habilidades do cargo, que você já anotou, já tem aí guardadinha, você precisa também ter essas, porque essas são bem diferenciais e importantes e elas vão te ajudar muito a conseguir cargos e vagas top, com salários melhores e por aí vai indo. É o que todo mundo quer, cara. Todo CEO, todo gestor quer contratar gente com essas habilidades. E quais são elas? Tchan, 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 tchan. Elas são, primeiro, vontade, gana, perseverança. É o que a gente chama de grit. Grit é justamente um termo que foi criado pela Duckworth, né? Que ela fala justamente a galera que tem vontade, sangue no olho, perseverança, vontade de fazer dar certo. Isso é o grit, tá? Essa é uma habilidade muito comum dessa galera que é top de linha, beleza? Outra habilidade importante é curiosidade, desejo de aprender. O cara é fuçado, a fim de entender, aperta os botões, quebra tudo, mas é curioso, gosta de mexer, gosta de entender, pergunta sobre tudo. Isso é uma característica muito importante de pessoas AAA, né? A gente tem também uma característica muito importante que é energia na voz. Não tem coisa mais broxante de você pegar uma entrevista de emprego com uma pessoa que fala: oi, meu nome é João, dá vontade de chacoalhar o cara. Pelo amor de Deus, energia na voz, isso é muito importante, tá? Então isso é uma característica de profissionais que vão ser melhores remunerados. Comunicação. E comunicação que eu estou falando não é só oratória, tá? Comunicação é como você se comunica mesmo. A oratória, na hora que você está falando na frente do público e de outras pessoas, é uma parte de comunicação extremamente importante. Mas é a comunicação no sentido da fluidez, de uma linha de raciocínio organizada, saber se comunicar, fazer com que as pessoas entendam o que você está falando, a sua linha de raciocínio. Então, comunicação, extremamente importante. Outra coisa é capacidade de síntese. Você já conversou com uma pessoa que ela fala, daí no final você fala para ela assim, ó, resumindo, seria tal coisa? Daí a pessoa fala, pô, pra que ela falou tudo isso se o resumo era uma palavra praticamente? Então isso é falta de síntese, é falta de capacidade de resumir as coisas. No mundo de hoje, pessoal, os gestores, os gerentes, os diretores, essas pessoas não têm tempo, não têm paciência mais. Quanto mais você sobe de cargo, menos paciente você fica para enrolação. Você precisa saber sintetizar as coisas. Então isso é uma habilidade extremamente importante. Outra habilidade é resiliência. Nossa, Hanna, que coach motivacional falando de resiliência. Cara, mas é verdade, resiliência é a capacidade de se adaptar à mudança. Principalmente em startups que muda o tempo todo. Muda isso. O organograma muda agora para cá. Agora você vai pegar esse cargo e você vai mudar para esse. A resiliência é fundamental. Capacidade de se adaptar às mudanças e não ser reativo à mudança. E não ter medo da mudança. Ser corajoso, estar aberto à mudança, cabeça aberta. Pô, nesse cenário, vamos ver o que dá. Dá para fazer melhor, fazer diferente. Aprender, vir com uma ótica positivista as mudanças. Então, ser resiliente é isso. Tá? Às vezes a mudança ela é negativa, mas às vezes ela é temporária. E o cara resiliente, independentemente desses cenários, ele se adapta. Outra coisa é inovação. Só inova, galera, quem estuda e aplica. Então, nossa, eu não sou uma pessoa inovadora. Você não é inovador porque você não estuda e não põe em prática. Você quer ser inovador? Estuda. Estuda mais sobre esse assunto, estuda mais sobre a sua área. Se dedica mais no trabalho, leia mais.
Então, qual foi o último livro que você leu sobre a área que você atua? Entendeu? Então, isso é importante. Só vai inovar se você estudar e botar em prática. Isso é inovação. Inovação só em papel não é inovação, é ideia, né? Então, inovação é quando você aplica, beleza? E aceitam e melhoram com feedback. Eu gosto de falar que essa galera tem mais casca. A galera aguenta a porrada, a galera entende, escuta melhor. Fala assim, cara, isso aqui ficou ruim. E o cara consegue entender e fala assim, tá, beleza, ficou ruim por quê? Vamos tentar melhorar. Obrigado pelo feedback, da hora, vamos melhorar, vamos fazer melhor. Essas habilidades são extremamente relevantes para você ou para qualquer profissional que queira acelerar e conquistar uma carreira melhor. Você quer ganhar mais, meu irmão? Você precisa navegar e borbulhar esse tipo de habilidade. Escuta o que eu estou te falando. Você vai juntar as suas habilidades do cargo, pega a listinha lá das habilidades do cargo, habilidades técnicas e comportamentais. Junta com essas habilidades que eu acabei de falar dos Smart Creatives, AAA, ou ligeiros, ou Golden Boys, Golden Girls. Beleza? E na próxima etapa, a gente vai falar mais de como a gente cruza essas habilidades. Mas isso está lá no definir. Então, lembra do CDP? Compreender, definir e potencializar. Fechado? A gente ainda está em compreensão e a gente vai aprofundar mais na compreensão das coisas. Mas guarda essas habilidades, porque isso que vai ser fundamental para a definição do plano lá na próxima etapa. Mas vamos continuar compreendendo um pouco mais sobre o mercado e sobre as coisas. Você acabou de assistir um corte de uma das aulas gravadas de uma das nossas profissões, que são basicamente programas educacionais que são montados para te auxiliar no seu processo de transição de carreira. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem aí de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.